Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, séries Rapadura de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o cinema na visão de dois cegos. Estamos aqui com o Maurício Saldanha. Todo mundo tem um pouco de cegueira ou de... Cegueira tá incorreto, né, Lucas e Sara? Não, tranquilo. não, somos cegos com muito orgulho. Não, digo assim, eu falar cegueira. Cegueira não é o termo de cego, né? Não, tá certo. Tudo bem. Tá certo. Ou, acho que todo mundo tem um pouco de cegueira, então. Bom, eu tenho uma satisfação muito grande de ter a presença aqui no Rapadura Cast. Vamos apresentar as primeiras damas, a Sara. Sara, se apresente para quem não lhe conhece. Meu nome é Sara Marques, eu sou de Campos dos Goytacazes, lá no norte do Rio de Janeiro. Bom, eu trabalho no Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais, do Instituto Federal Fluminense, onde nós produzimos material e reforço para os alunos na universidade, no ensino médio, etc. Sou graduanda em análise de sistemas e tenho um projeto dos audiogames que mais tarde eu comento melhor pra vocês. Vamos então, falar basicamente isso. sobre tudo. Lucas, é uma coisa curiosa, né? Porque você tem um cachorraço do seu lado, né? Então, meu nome é Lucas Adaeli. Provavelmente você já deve conhecer meu cachorro Time, o cachorro mais famoso da internet praticamente. As pessoas chegam aqui na Campus Party, olha o Time lá! Ah, o Lucas tá do lado, que coisa, né? Mas então, sou também estudante de Ciência da Computação e trabalho no próprio laboratório de pesquisa da Universidade Federal do Paraná como... Sou um dos desenvolvedores do Linux educacional aí que o governo instala nos telecentros ao redor do país. Olha, nós temos muito assunto aqui pra falar, vai gerar uma discussão bem bacana, acho que vai apresentar muita coisa pros nossos ouvintes. E pra gente, né, Maurício? Pra gente. Por favor. Eu quero aprender. Eu desconheço muito sobre o assunto e essa é uma oportunidade pros ouvintes e pra gente saber um pouco mais sobre esse assunto. Maurício, por favor, Maurício, nosso grito tradicional pra gente entrar com gosto no mundo do cinema. Bora? Bora. Bem-vindos ao mundo espetacular da Cegolândia! James Bond. Life was life. You can't handle the truth, Johnny. I'll be back. And the Oscar goes to Rapadura Cast. Esse é um assunto delicado porque a gente não sabe como se portar. Tá? A gente falou aqui em off, eu perguntei, como é que a gente pode se referir a vocês? Que é deficiente visual, cego, porque a gente tem medo de falar, porque hoje em dia tá no mundo do politicamente correto, né? Não Sim, incorreto. cara, mas eu acho que a Sara vai concordar comigo nisso que eu vou falar agora. É melhor que uma pessoa fala assim, ó, eu vou usar essa palavra, pode? Pode, ou não. A gente fala, tipo, por exemplo, o que cai bem e o que não cai, sabe? Entendi. Eu acho que as pessoas não devem ter medo de tentar interagir com a gente, dizer o que elas pensam. Se tiver muito errado, a gente vai falar, não é bem assim, tal. E se for, fala assim, não, tá certo, sabe? O negócio é arriscar mesmo. Então, com isso, não te preocupe. Como é que tu falou que não, a gente não pode chamar vocês de como? De portador de necessidade especial, mas isso é uma discussão antiga. Essa é Já. uma discussão muito antiga, deixa eu Entendi. falar. Tá, então a gente pode falar cegos? Pode. Com Tá. certeza. Acho que a gente pode começar já falando. Vou começar pela Sara. Sara, eu te conheci aqui na própria Campus Party, né? Eu perguntei se você nasceu cega ou você ficou cega, né? Eu nasci cega. Né? E aí a gente começou a bater um papo ali e tu falou, poxa, que gosta muito de cinema. E eu tentei imaginar como vocês visualizam, eu tô falando na visualização cerebral, né? Do cinema. Como vocês... É difícil, porque as palavras até são complicadas. Como vocês enxergam, entre aspas, o cinema, né? Como vocês imaginam o cinema. E eu começo pela Sara, depois eu falo com o Lucas também. Como? Bom, cinema é o que eu tava conversando com vocês, né? Nós temos 5 sentidos e nós cegos temos 4, basicamente.
Então, no filme, o que a gente precisa? Um filme, para qualquer pessoa, ele é feito de visão e audição. Ele tem as falas, ele tem as imagens. Então, se a gente não tem as imagens, a gente vai usar toda a nossa audição para entender aquele filme. Então, assim, tem filmes que, são lançados e, caraca, esse filme é muito legal porque ele tem efeitos especiais maravilhosos e aquele ator é sensacional porque por causa das caras que ele faz e tal. E eu sei mais ou menos como é que é isso, porque eu faço teatro também, então é uma coisa importante. Mas, então a gente tenta entender o filme totalmente, assim, pela audição, a trilha sonora, a interpretação, por isso que a dublagem também, isso é um outro assunto que também a gente vai discutir. Sim, vamos. A dublagem também ajuda bastante, a interpretação dos atores, a trilha sonora do filme, os efeitos sonoros, né, em si que mostram. Então a gente vai visualizando o filme desse jeito. É como Ou seja, você consegue ver um filme, é isso? Sim, eu consigo. Mas aí, né, tem... Diferentes maneiras as quais quem tem a visão é acostumada, é isso? Exatamente, porque assim, a trilha sonora e os efeitos e as falas, eles não substituem completamente as imagens, porque uma coisa complementa a outra. Então tem muita coisa que é só visual e que a gente não consegue assimilar. Sim. Que não tem som nenhum, não tem nada. Mas a gente, né, tenta entender o filme. Aí tem a história do filme e o conteúdo do filme em si, que a gente também se interessa. Então é basicamente assim. Entendi. Lucas. Bom, ela já disse muita coisa, né? Só vou fazer alguns complementos, então. Mas, por exemplo, dessa coisa assim que... uma vez eu pedi para alguns amigos cegos, faça uma estimativa de quanto você consegue entender de um filme só pelo áudio. A gente chuta entre uns 70% e 80%, até 85%, dependendo, assim, do filme. E alguns seriados de televisão, assim, até um pouco mais, por exemplo, Friends, dá pra pegar muito de boa, assim, até uns 90%, porque legal. Os caras só falam, assim, e tal. The Big Bang Theory, se não... Por exemplo, esse é um assunto que eu entro um pouco depois, o quanto eu consigo entender de inglês pra assistir coisas que são exclusivas, mas no caso do Sheldon eu entendia muito pouco, então esse não daria pra assistir. Não dá. Mas, no geral, assim, dá pra entender bastante. Mas, por exemplo... pode fazer spoiler de uma série de 10 anos atrás? Por favor. De 6 anos atrás? Então, por exemplo, no final na primeira temporada de Lost lá, tava os caras saindo com o barco, subiu a musiquinha nos créditos e tal, Sawyer toma um tiro, cai na água, e o que tá acontecendo aí, cara? Não faço a mínima ideia. E tem uma outra história bem, não famosa, mas meus amigos gostam de repetir ela bastante, porque foi engraçado. Tem um filme chamado At First Sight, acho que é a primeira vista, a tradução dele em português, que é de um cara cego que ele é massagista e tal. E uma hora começa a cair a chuva, a musiquinha. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu tuitei assim, o pessoal assim, mas que merda, o que tá acontecendo nesse filme aqui? Só falta os caras tá transando e eu não sei. Aí os caras, que tempo do filme? Passei lá, os caras, acertou, cara. Era bem isso mesmo. Então, lógico, tem horas que tem como você saber o que tá acontecendo, tem horas que realmente não dá. Por exemplo, no final do StarCraft também, você tem que sair pedindo ajuda mesmo pra saber o que tá acontecendo naquela cena, sabe? Entendi. Então o poder de dedução é bem mais apurado com vocês, né? A gente tem que se concentrar, deduzir, e principalmente quando a gente tá vendo o filme com outros amigos cegos, né? O namorada que seja, a gente fica, será que fulano... será que eles se beijaram? Não, eu acho que não, eu acho que eles saíram correndo. Mas e agora? Será que eles se encontraram? Aí a gente fica assim, trocando ideia, porque um tem uma opinião diferente, a gente vai cruzando pra ver quais as deduções que batem melhor. E uma coisa que a Sarah falou sobre a questão da interpretação, né, de visualizar, né, não ter como visualizar a interpretação, né, a face do ator, os trejeitos, né, a performance dele. Isso impede vocês agora dizer pra nós qual é a maior performance de um ator que vocês assistiram no cinema? Essa coisa do ator é bem complicada, por causa que a gente não conhece ator. Por exemplo, até uns 2 anos atrás, que meu inglês não era suficiente, o que eu e a Sarah podemos dizer que a gente conhece dublador, cara. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem os dubladores favoritos, porque aí às vezes muda dublador de ator, então, cara, o ator realmente não faz muita diferença, por causa que o ator em si é a expressão facial, é a expressão corporal mesmo dele, sabe? Isso é uma coisa que a gente tá perdendo. E a parte da dublagem, lógico, o ator também tem um papel muito importante nisso, mas o dublador também, se o dublador é muito bom, ele consegue passar pra você a mesma emoção que o ator tava passando, então a gente conhece mais os dubladores do que os próprios atores. Eu quero o nome de dubladores, né? Eu quero o nome, então, do personagem que a pessoa dublou. Eu quero que vocês digam pra nós aqui, e quem tá ouvindo, grandes personagens que vocês assistiram num filme. Al Pacino, os discursos do cara são os mais fodas, assim, que show. É muito bom. E só esclarecendo, tu nunca ouviu a voz original do Al Pacino? Já, porque daí eu já reassisti os filmes em inglês depois disso. Aí eu já... Os dois são fluentes em inglês? Sim. Sim, isso de ouvir e entender. Sim. Isso aí que tá. É um ponto complicado, eu não sei te dizer. Por exemplo, tem filmes que eu vou lá e pego e assisto numa boa. Aí tem outro filme que eu peguei esses dias, como é que é o nome?
Hangover, como é que é em Se português? beber no caso. Se beber no caso. Você vê na câmera. Cara, tinha um moleque nerd lá que ele falava, embolado, não entendia nada do que ele tava falando. Realmente. Ok, tá, mas a questão então do Al Pacino, Não, vocês então sabem inglês. Então para entender um ator, então para ter essa grande performance, escolher, né, os preferidos atores, tem que saber o inglês, né? Senão você vai saber a voz do dublador. O dublador também consegue te passar isso. Não, mas eu acabei de dizer, então se você não saber entendi. inglês, você vai só saber do dublador, Sim, né? sim, entendi o seu ponto. Bem isso, bem Ok? isso. Bem isso. Então a questão é, Al Pacino, diz outro, por favor. Vamos pensar... Cara... Pode ser personagem, não só ator, né? Eu digo- Pode ser personagem? Pode. Cara, eu gostei muito da atuação do Tony Stark, do Homem de do Ferro. Homem de Ferro. Robert Downey Jr. Não, eu não conheci o nome dele, porque esse mesmo eu assisti em português. Só esclarecendo também, Lucas, tu nasceu... Então, eu nasci Cego? com o olho esquerdo, nasci sem enxergar, o olho direito perdi aos 4 anos. Então eu lembro de alguma coisinha assim. Certo. Tá, mas então você não conhece fisicamente... Não. Físico do Downey Jr., por exemplo, que é o Homem de Ferro, Não, e nem o Al Pacino, né? não. Nem você, Sarah? Não. Né? Mas o pessoal diz que ele é bonito. Por exemplo, o Brad Pitt, que eu falo sempre do Brad Pitt. Né? Isso. Não, a gente pode combinar, É, assim, a a gente gente vai lá pra Hollywood e eu Você conheço já- algumas Isso. atrizes lá. Já tiveram Tem que curiosidade? apalpar, né? Não, eu lembro quando eu fui ver Thor no cinema ano passado com uns amigos meus, a minha amiga ficou o shopping inteiro falando, gente, o Thor é lindo, ele é tudo de bom, é maravilhoso. E eu, tá bom, mas Não, ela bonita para. era a companheira de É, nada. exatamente. Eu pergunto, Sarah, você daí tem curiosidade sobre como é que é esse lindo pra ela? Não, aí eu perguntei pra ela, mas como é que ele é? Mas o que ela ia dizer? Ele é fortão, de olho azul e louro. E pra você não tem uma imagem Pra mim, interessante, não né? tem. Aí isso não é só com atores, assim, com pessoas, às vezes Claro, a forma que a gente imagina elas. Por exemplo, eu não imagino as pessoas pela cor do olho, pela cor do cabelo, ou pelo. Sei lá. São outras coisas, tem outras coisas que chamam a atenção e é o conjunto. Às vezes a imaginação é um pouco diferente. E no ator é a mesma coisa. Só que, assim, o estereótipo de ator bonito que é forte, loiro de olho azul, você não tem muito como diferenciar. E eu assisti em inglês, legendado, só que ela foi lendo pra mim. Só que, assim, essa questão do inglês é a seguinte: a gente fala inglês fluente e a gente consegue conversar numa boa com alguém nativo, não? Mas pra ver o filme, acontece. Você não tem como voltar, você não tem como pedir pra falar devagar. E outra coisa, no filme em português, essa questão de você perder, sei lá, 30% do filme porque as imagens faltam. Se você perde 30% com o filme em português, em inglês você vai perder aí mais várias palavras que você não conhece, ou que são gírias, ou que na hora que você não entendeu, ou na hora teve uma explosão e você não entendeu o que estavam falando. E você vai perdendo, e o contexto fica... E assim, como a gente conhece pouco a voz dos atores originais, por exemplo, nos dubladores é mais fácil de associar quem é quem. Ah, esse personagem tem essa voz tal, você associa na hora. Assim, mesmo que você não conheça. Em inglês isso é um pouco mais complicado. Então você precisa saber quem é quem, pra saber quem tá dizendo o que na hora. Então uma pessoa bonita pra vocês é que tem uma voz sexy. Exatamente. Tipo eu, assim. Aí a voz do Thor em inglês era bonita. É o primeiro passo. É o primeiro- Vocês acham que o jogo dele é bonito? Deus. Olha só. Deus. Não pro Lucas, O time acha, O gente. time... Tá. Filmes. Quais os melhores filmes que vocês já viram? Olha, boa pergunta. Aí, vamos lá. De 2010? Da vida. 2011. Da vida. Lucas e Sara, desculpa, mas é correto falar isso? Vocês viram? Sim, nós Sim, vimos sim, sem A problema. gente vê filme, a gente vê televisão, a Isso gente... aí. Legal. Vocês estão me vendo agora? Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Melhores filmes da vida. Então, eu posso introduzir um assunto que eu acho de muita importância, que vai entender por que eu acho, pelo menos, esses filmes que eu vou citar os melhores. Justo. E por que a gente evita, na verdade, eu e a Sarah evitamos assistir filme em inglês, porque mesmo que a gente saiba inglês, a gente pega uns 85%, 90% da fala, e como ela falou, que a gente já tá perdendo a imagem, mais que a gente tá perdendo a fala, às vezes acaba não ficando divertido. Ah, e a gente não relaxa, né? Tem que ficar toda hora concentrado ali pra entender. Mas aí que entra num assunto que a gente é novo, pouca gente conhece, é uma coisa chamada audiodescrição. Imagine que existe um filme normal e nos intervalos entre as falas dos personagens, ou enquanto alguém está falando uma coisa que não é tão importante assim, e sim o que está acontecendo visualmente é muito mais importante, existe uma voz de um narrador que está descrevendo o que está acontecendo naquela cena. Então, por exemplo, agora Maurício Saldanha coçou o cabelo, não sei o que lá. Então, ele descreve basicamente o que é relevante naquela cena. Isso aumenta o seu entendimento no filme de uma maneira muito, muito grande. Claro. E isso em inglês existe... Esses seriam os espaços que vocês falaram de 85%, é isso? Não, Dos 15%, aliás, né? Que faltava. Dos 15% que faltava, só que da parte Isso. das imagens, não Da da parte parte das do imagens. idioma. Sim, sim. É. Entendi. Então, o que acontece?
Audiodescrição no Brasil é muito recente, começou esse ano. Existe uma lei agora que obriga as emissoras de televisão aberta no canal em transmissão digital a transmitirem 2 horas de programas audiodescritos por semana. Então, se você apertar a tecla SAP, selecionar o SAP 3, vai ter o programa audiodescrito nesses horários. Então, vai ter em português. Mas já em inglês existe já um bom tempo essa audiodescrição rolando. E eu achei um site na internet, o que ele faz? Ele disponibiliza pra você o filme em MP3, já que você não precisa ver o filme, você baixa ele em MP3 e escuta. E ele tem audiodescrição. Que site é esse? Lembra de cabeça? Cara, blindmegamysmall.com. Tem link no post desse cast, gente, então procurem lá. Eu vou colocar só o áudio MP3, é isso? Só o áudio MP3. E cara, o primeiro filme com audiodescrição que eu assisti na vida foi ano passado e foi Inception. E cara, foi uma sensação... Meu Deus. Foi sensacional. Gostou muito? Cara, eu tinha assistido Inception no cinema, eu entendi, sei lá, cara, muito pouco. Porque eu tava assistindo, não tinha ninguém lendo legenda pra mim e tal. E confusão e tal, principalmente aquela parte da neve do final. Sim. Mas quando eu assisti sozinho, cara, é outra coisa. Eu assisti com a audiodescrição e, cara, ó, te digo aí, ó, meus filmes favoritos do ano passado, assim, que eu assisti foi Dark Knight, Kick-Ass e Inception mesmo. Porra, que legal. Tá, Tu Sara? Fala algum Não, dos meus filmes favoritos, ainda falando da audiodescrição, a Espanha também faz um trabalho legal de filmes em espanhol. E como o meu espanhol também é fluente e dá pra entender qual é uma coisa mais próxima e tal, também dá pra entender bem. E a gente também baixa os filmes em MP3. E eu também, a primeira vez que assisti o filme sozinha, que a audiodescrição deles é realmente muito bem feita, porque não é simplesmente você chegar lá e falar, você tem que ver quais são os detalhes que são relevantes, quais que não, falar enquanto entre, que a gente chama de buracos, né, entre uma fala e outra. O primeiro que eu vi foi o Show de Truman, que já é um filme velhinho, assim, mas pô, eu gostei muito da sensação de poder entender o filme inteiro. E eu acho que o primeiro filme com audiodescrição é o que fica marcado, né? É o que fica marcado. Não é assim, não é o melhor filme que eu já vi, mas ficou marcado. Então desses, assim, os que eu me lembro agora, que eu vi, porque eu vejo o filme relativamente pouco. Mas eu gostei muito de A Vida é Bela, que eu também vi em espanhol e depois em português. Legal. Que mais? Slumdog Millionaire, eu vi. Slumdog Millionaire, minha professora passou em inglês na sala de aula, não entendi nada. Esse é aquele do cara da Índia lá? O que é ser milionário? Eu assisti também, eu assisti com audiodescrição. Isso. Tinha que voltar o tempo todo, sotaque indiano dos caras não dava. Não, esse sotaque é tenso. Mas, assim, eu vim... Passaram em inglês quando eu ainda tava no cinema e tal, não entendi nada. Depois eu vi em português, com pessoas descrevendo pra mim, tudo bem, eu entendi. Mas quando eu vi em espanhol, com audiodescrição, o filme ficou marcado. Eu me lembro de vários detalhes do filme. Eu consegui conceber a história inteira. Apesar do livro ser melhor, que o livro é sempre melhor. Mas... Olha a polêmica. Não, mas assim, mas o filme é diferente, porque ele é baseado no livro, então ele é bem diferente. Mas assim, os que eu me lembro, os mais recentes são esses, que eu gostei bastante e que eu vi sozinha. Acaba que vocês assistindo no cinema é uma experiência totalmente pessoal, né? E única, né? E cada vez um filme é diferente. Cada cego tem uma percepção diferente, então cada cego tem uma visão diferente do filme. O que não é quando você tem a visão, né? Isso. Acho que de repente 90% que assistiram Batman tem a mesma percepção do filme, né? 10% talvez não. Agora, no cego não, cada cego tem uma percepção sobre Dark Knight. Tem uma ideia. Por exemplo, o contexto geral da história, assim, o que acho, na minha opinião, o que realmente importa, acaba pegando igual, assim, mas na verdade quem enxerga não enxerga, assim, o contexto da história, todo mundo pega um pouco diferente, mas é meio igual. Mas já, por exemplo, questão de cenário, como que é aquele personagem, como que é outra coisa, acho que cada um acaba imaginando de uma maneira um pouco diferente mesmo. Verdade. Existe uma unanimidade, pelo menos nos ouvintes do Rapadura Cast, ou até na gente mesmo que faz o programa, que o livro normalmente é melhor do que o filme. Em alguns casos, os filmes se sobressaem. Mas o livro, pra vocês, é mais importante por causa da descrição que tem no livro. Correto? Isso mesmo. Além de toda a polêmica, né, que principalmente quem gosta muito de literatura, né, como eu, já entende que o livro é melhor, no livro a gente tem como saber tudo, o que o personagem pensa, como é que ele é, como é que é o lugar, se o livro descreve ou não. Não que isso seja exatamente importante, mas tem coisas que são colocadas no livro justamente pra você imaginar e entrar no clima. E é você que lê, né? Não precisa de audiodescrição, né? Você que lê, assim, agora, hoje em dia é mais fácil porque você pode baixar livros na internet e tal. Em braille é mais difícil ter, mas quando tem também eu sempre procuro. Você prefere ler o livro em braille então, ou em áudio? Eu prefiro, assim, eu gosto muito de ler em braille. Porque, por várias coisas. Primeiro que é o prazer de você pegar um livro e folhear e poder, sabe, interagir com ele.
E várias outras coisas. É importante por causa da ortografia, por causa da noção de espaço, que você tem noção de como o texto está na página. Mas é uma coisa assim, que vai muito além só da pedagogia, porque o Braille te ensina muita coisa. Mas como é uma coisa difícil de se conseguir, porque você depende de instituição, depende de máquina... E é caro imprimir um livro em Braille. Aí você depende de várias coisas, então não tem tanto. Só que assim, então pra não ficar assim a literatura, que, pô, os livros assim são uma coisa que eu adoro muito, eu leio muito no computador também. E aí eu consigo aproveitar bastante coisa. E como é que você lê no computador? Pro computador a gente usa o que a gente chama de leitores de tela. São softwares que... Deixa eu fazer um jabá do meu canal. Por favor, para. Procurem... É que a explicação que ela vai dar, sem querer cortar ela assim, é difícil. E, infelizmente, não dá pra entender direito de primeira. Eu só vou passar por cima pra explicar a questão do livro, mas vai lá. Então, mas só pra falar, então, eu fiz um vídeo, eu tenho um canal no YouTube chamado Ponto de Vista, que eu mostro justamente como funciona isso. O primeiro vídeo é sobre como eu uso o computador em si, que é um tipo de leitor de tela, que é um tipo de programa. E no segundo eu mostro como que a gente usa o iPad, iPhone e tal, que também tem um leitor de tela próprio. Mas deixa ela dar só uma ideia rápida, e vocês, quem quiser dar uma olhada melhor como funciona, procura lá. Tá. Tem link no post desse programa também, gente. Então, para o Windows e Linux, que não tem um leitor nativo, como na Apple, são softwares que basicamente leem o que está escrito na tela. Então, se eu quiser navegar num site, eu vou usando o teclado e ele vai lendo para mim. E assim são os livros. Eu abro um editor de texto lá, e eu posso ler com as setas, ou eu posso pedir para ele ler direto, eu posso simplesmente deitar e ficar com o meu fonezinho feliz. É interessante falar, né, que então é por áudio, mas não é o audiobook comum que as pessoas estão acostumadas. É como se fosse você pega um PDF, um EPUB, um RTF, um TXT, e lê com a voz sintetizada do nosso programa. A mesma voz que conversa com a gente sempre no programa é a voz que vai ler aquele texto. Exatamente. Aí ela é uma voz um pouco mais robótica. Mas, então assim, na verdade a gente ouve o livro, a gente não... A gente fala sempre que lê, eu tô lendo o livro tal. Por quê? Não, eu tô ouvindo o livro. Ficaria estranho. Sim. A gente tá lendo o livro, a gente leu. Então, a gente ouve, e aí, né, e assim a gente interage. E a questão do filme, a gente... Como o livro sempre tem esses detalhes, o filme também, como a maioria não tem as descrições, geralmente a gente assiste com alguém e a pessoa vai descrevendo. E aí eu lembro uma vez que eu fui no cinema com vários amigos, e era um filme nacional, inclusive, porque geralmente quando a gente ia ao cinema, a gente preferia ver os filmes nacionais porque eles não precisavam de legenda, nem de nada disso, já tava lá. E quando é legendado, alguém tem que ter fôlego pra ler a legenda pra mim e descrever ao mesmo tempo, que não é uma tarefa muito fácil. E comer pipoca ainda junto, né? É difícil. Mas é tanto trailer que a pipoca já acaba, quase. E vocês preferem assistir o filme no cinema ou... Não, cara, eu acho sensacional assistir um filme no IMAX, cara. Eu acho assim, então eu fui ao cinema, a gente vai ao cinema basicamente mais por uma questão social mesmo, porque, tá todo mundo indo. Claro. A gente vai se divertir e tá lá com os amigos, tá com as pessoas. Pra se sentir incluso também, né, claro. No ciclo de amizade. O cinema tem a sua magia, né, tem o som, assim, tem por exemplo, balança, explode. Mas tá falando do IMAX, Lucas, é isso? O IMAX em Curitiba, por exemplo. E o som? Eu acho que eu tinha que pagar um quarto no IMAX, porque é sacanagem, mesmo sendo estudante, pagar meia lá. Tá, a meia já tá carinha, porra. Eu tinha que pagar um quarto naquilo lá. Mas não paga, é o mesmo preço? Não, meia, né, porque eu sou estudante, mas... Sim, mas de estudante no máximo tu desconto, é isso? No máximo. Daí vai eu e o time sempre lá. Mesmo? E o som do IMAX, o que é que tu achou? Cara, então aí, isso que eu acho que faz o diferencial, sabe? Por exemplo, em casa eu comprei um home theater recentemente, mas não é a mesma coisa, sabe? Cara, é uma sensação muito, muito boa, assim. E essa questão de livros e filmes relacionados, assim, eu gosto que o filme tente me passar uma emoção a mais que o livro não passou, entendeu? Sim. Então, por exemplo, um exemplo bem recente que eu consigo citar, gostei muito do livro do Hobbit, do Tolkien, e quando eu assisti agora o último trailer que saiu, a música dos anões no começo, por exemplo, era uma coisa que o livro não podia te passar, sabe? Ele não podia, como é que você ia saber como é que é o ritmo e tal? Alguém foi lá e, sabe, expandiu, sabe? Não é só, ele só não transformou o que estava no livro pro filme, ele colocou alguma coisa a mais, sabe? E aquela música ficou muito boa, sabe? Era mais ou menos como eu imaginava, sabe? Mas escutar realmente os anões cantando lá no trailer ficou muito bacana no trailer do Hobbit. Mas então, o que falta hoje no cinema pra realmente vocês se sentirem assistindo o filme, né? Olha, existe agora alguns estúdios grandes americanos lá que eles estão começando a distribuir a audiodescrição junto para eles nos filmes padrão. Existe uma rede de cinemas agora que até o final de 2012, nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, mas eu sei que é uma rede grande,
que é bem importante isso, vai começar a transmitir audiodescrição no cinema. Isso é como? Isso num P2? Num... Então, aí muita gente pergunta, mas como? Isso aqui vai atrapalhar os outros? Não, existem 2 empresas que vendem como se fossem 2 aparelhinhos, assim, eu não sei se funciona por Bluetooth, mas na verdade eu acho que ele funciona por UHF mesmo, sinal UHF. Sim. Então, Transmissor, você fica com ele ali, o som normal no cinema, você fica com provavelmente um fone, um monoauricular, né? Sim. Escutando o que está acontecendo. E o interessante também é que nesse aparelhinho também tem closed captions também. Então, pra quem é surdo, sabe? Então, por exemplo, imagina um surdo americano. Lá não tem legenda pra ele, né? Como é que ele vai assistir? Então, Claro. esse mesmo aparelho, ele provê a audiodescrição e o closed captions também. Ah, que legal. E isso é legal porque você pode colocar pelo menos uns 3 ou 4 aparelhos por cinema. Cara, já seria... Um aparelho por Cara, cinema. um por cinema já seria mais do que suficiente, sabe? Pô, Seria fantástico, cara, né? isso seria incrível. Seria. Como assim um por cinema? Assim, porque não necessariamente se o cinema tem 300 lugares, você não precisa ter 300 aparelhos desses, Você coloca lá uma porcentagem. Mas em cada Não, cinema não, do só um Brasil, pouquinho. entendeu? Pensei que cada um teria direito a isso. Cada espectador é cego, não? Não, sim, essa é a ideia. Não, eu acho que um não seria suficiente. Você deveria ter, sei lá, se o cinema tem 6 salas, que ele tenha 2 por sala, sei lá. 2 por sala, porque aí se não estiver usando numa sala, enfim. Mas a Entendeu? ideia é Todo que... mundo vai estar usando, Entendi. todo mundo. Todo mundo. Não, mas isso, tem cego que não gosta, né, de ir ao cinema por causa disso, assim, não se sente tão atraído, não é uma coisa tão Justo. Mas legal. como é que é entre vocês? Porque a gente tá com a Sara e com o Lucas aqui, mas e vocês têm amigos cegos, não? Tem. Temos. Bastante? Então, eu tenho mais da internet, assim, eu nunca convivi muito com pessoas cegas, pessoalmente, por causa da minha cidade não tinha muito, então eu acabava não convivendo muito, mas fiz muitos amigos na internet já. Porque, sabe, eu procuro por um assunto, eu vou lá, monto... Eu tenho alguns blogs, né? Então eu tenho um blog de acessibilidade. Aham. Então eu acabo encontrando uma pessoa, assim, alguém tá... Então, como tá todo mundo praticamente no mesmo bar, acaba fazendo amizade, assim. E a Sara... Eu tenho tanto amigos locais, da minha cidade ou do meu estado, que a gente se encontra, quanto amigos da internet, no Brasil inteiro. Porque a gente, assim, troca várias ideias sobre tecnologia, sobre música, sobre amizade E sobre o mesmo. cinema, o que eles falam? Sobre essa dificuldade ou não? O que eles falam? Essa questão mesmo da audiodescrição, né? Porque quando a gente vai ao cinema, geralmente com amigos, ou a gente vai pra um filme, se a gente for só com cegos, a gente vai ver um filme, por exemplo, que dá pra deduzir. Só, eu fui assistir 2012 em português com 3 amigos cegos. Fomos lá nós 4. Aí quando teve uma das cenas lá de que eles estão quase morrendo, que são vários. Aí, tipo, O filme todo, né? o filme todo. Aí teve no final de uma cena que o cinema todo começou a bater palma. Aí a gente... Aí... Por quê? Por quê? What? What? Aí a gente, tá bom, não vou bater palma não quero. Aí, então foi assim, mas assim, foi um filme que deu pra gente entender mais ou menos deu pra gente entender o geral, alguns detalhes a gente perdeu e tal. Mas, e quando a gente vai com videntes, né, que são as pessoas que enxergam, Sim. eles vão descrevendo pra gente, tipo, o que tá acontecendo? Mas daí o pessoal não incomoda no cinema, dizendo, ei, vai, fala baixo aí. Não, mas assim, a gente tenta... Fala muito baixo, cara. Sério. A gente fala Parece que estão numa se pegando lá, de tão perto. Tá sussurrando no ouvido, né? Não, é bem baixinho até pra não atrapalhar os outros. Justo, legal. Mas eu acho que, assim, se atrapalhar é bem pouquinho, porque a pessoa tá lá, relaxando, vendo o seu filme com aquela imagem enorme. Então, pô, deixa a gente entender o filme, por Não, favor. a pessoa não sabe de repente, né? Não, Ela assim, ó, fala baixo, é cego, tá vendo que eu tô vendo um filme? Não, mas nunca aconteceu isso não. Mas acho que o dia que acontecer, tipo, se a pessoa olhar pra minha cara e perceber que eu sou cega, a pessoa vai ficar muito Vai sem embora, graça. vai embora. Não. Ô, cara, mas as pessoas, tipo, assim, eu acho que dá pra resumir tudo isso aqui de uma maneira muito fácil, assim, sabe? Por exemplo, tipo, putz, mas que merda, né? Não dá pra ver o filme, nossa, isso aqui. Mas, cara, é muito simples no final, tipo, você pode escolher. Ou você fica em casa, sem fazer nada, Isso. ou você vai lá e se diverte 80% do... Exatamente, Entendeu? Então, isso já o que é melhor, vale a pena. 0 ou 80? Ótimo. 80, cara, pra mim é Cara, 80. 80. A gente tem a visão e vai e não consegue nem Tipo, cara, 20%, né? Tipo, às vezes Cara, é pior? Cara, não vou falar que é, nossa, mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim. Mas, tipo, é legal, cara. Eu me divirto, cara. Sim, Mas tu também. tem uma experiência, Lucas, Cara, que eu nunca vou ter, entende? Então não tem como... É que a gente compara com isso, né? Será que eu vou ter experiência se eu tivesse a visão? Ah, não é igual. Mas, cara, tu tem uma visão que só tu tem. Porque no final das contas, a Não, eu nunca vou nossa ter. conversa aqui é baseada em metáfora, sabe? Por exemplo, Ah. a gente tenta achar experiências que eu e você compartilhamos da mesma maneira Aham. pra explicar experiências que nós compartilhamos diferente. Isso. Entendeu? Sim. No final, tipo, vai ser bem preciso? Não, cara, mas vai dar pra dar uma boa ideia um pro outro do que realmente Assim tá como a passando. gente também tem a ideia de como é ver um filme olhando isso- pra ele. Por isso que eu acho que a porcentagem aqui é interessante em nível só de esclarecimento para outras pessoas, mas que fique claro que
tu assiste um filme 100%. Sim. Só que talvez seja 100% diferente de mim. Pois é. Talvez, Não é talvez, 80, não é 85%, né? E às Verdade. vezes você assiste na visão de quem tá escrevendo. Então, um amigo meu falou, que legal, Boa. você vai ver o filme através... Você vai entender o filme através de mim, que bom. Aí eu falei, que ótimo. Mas eu falei, pô, você descreve bem. Então, tem gente que, pô, consegue descrever pra você o que você precisa. Sim. Os detalhes relevantes, as situações engraçadas. Tem uma amiga chamada Sara Bentes, esse é o Twitter dela, @SaraBentes, que ela fez uma charge sobre audiodescrição. A gente coloca aqui na postagem desse cast também pro pessoal ver. Então, ela fez uma charge, ela mesma faz todos os personagens. De como seria ela, por exemplo, a cega vai ao cinema. De como seria ela com uma amiga, ela tentando que a amiga descreva o filme e a amiga, tipo... Perdeu porque é muito rápido. Não, Os a amiga, acontecimentos. assim, não se liga, né? Vai vendo o filme, vai se emocionando com o filme, e ela não. É legal a charge, assim, pra satirizar um pouco o que às vezes acontece. Que às vezes você vai com a pessoa, mas o que tá acontecendo? Ah, fulano caiu. Mas tá, mas peraí, fulano caiu por quê? Ele tava onde? O que aconteceu na cena anterior? Então, às vezes, nem dá, porque a pessoa tem que saber ter o mínimo de encaixe, né, das coisas. Com certeza. Aproveitando isso, você falou de emoção, a gente às vezes casa muito emoção com lágrimas. Em qual filme que vocês lembram, assim, que vocês sentiram, que filme forte, Vamos lá. tava emocionado É, aqui... Olha só que viadagem, né? Mas Não, já chorei no Lilo Stitch, quando era bem pequeno, assisti o Lilo Stitch lá, chorei no Lilo Stitch. E chorei, não sei porquê, na quarta vez que eu assisti A Sociedade do Anel. No final, tipo, falei, puta merda, essa música... Tipo, aí não foi de triste, mas foi de emoção. Falei, cara, essa música aqui é muito foda. O cara que fez essa música é Legal. genial. As únicas 2 vezes que eu lembro que eu tenho chorado assim no cinema... cara, e também outra vez foi o... Vai lembrar de vários agora. Não, eu lembro mais vezes. Nessa, eu Duas não mil vezes. Essa, tipo... Como é que é? Sempre ao seu lado, o do cachorro. Do cachorro, sempre ao seu do lado. raio. Tipo, e era, 2 dias antes de eu ir pros Estados Unidos buscar o time, meu cão Gui, que tá aqui com a gente também. Então, tipo, cara, acabou o filme assim, eu saí, tomei uma água, cheguei pro meu amigo e falei, cara, nossa, só não chorei que vocês estavam lá. Aí ele, eu também. Aí o outro cara do lado, eu também. Aí foi indo assim a sala inteira. Tipo, eu também. Ou seja, se você não estiver sempre ao meu lado, eu vou chorar. Não, porque é tenso aquele filme, cara. Puta que E a pariu. Sara, chorou ou não chorou? Eu lembro que eu chorei a primeira vez que eu vi Rei Leão, quando eu tinha 7 anos. É o meu filme da minha vida. Cara, Rei Leão, eu vi Rei Leão, tipo, 60 vezes. Eu vi Te passou, Jurandir? não... Não sou maior fã agora. Mas eu lembro porque meu pai, de tanto ele alugar aquele filme, ele enjoou e gravou o filme pra gente ver. A hora que você quiser ver, você assiste. Aí eu ficava contando, eu vi umas 60 vezes. E eu vi no cinema recentemente também, que foi muito legal. Muito legal. E aí, tudo bem, eu já sabia todas as falas, sabia o que acontecia mesmo. a Cantar as dublagem era músicas, mesmo. cantar- As músicas, gente. Chorei vendo, e eu chorei vendo A Vida é Bela também, quando eu vi sozinha. Foi na cena que o Guido pega um megafone pra falar com a esposa dele. Sim. E ele fala... Em espanhol era Buenos dias, princesa. E aí eu que falei, legal. nossa, que lindo. Eu chorei. É o que eu me lembro, assim, de ter chorado. Que legal. Eu não chorei vendo PS Eu Te Amo, porque eu tinha lido o livro antes e eu não consegui ver o filme, porque eu ficava, que isso, que merda que fizeram com esse filme. Então assistiu, de repente, acho que mais do que a gente mesmo, né, Jurandir? Sim. Filmes baseados em livros, né, Sara? Tu leu bastante livro já? Já assistiu eu vi- filmes baseados em eu livros? vi alguns, porque às vezes, assim, é como o Lucas falou, o filme, você espera que ele faça uma emoção maior. Então você lê um livro, pô, que livro legal. Aí sai o filme, caraca. Sim, mas tu costuma ler livros que foram assistir filmes que foram baseados em Quando- livros ou vice-versa? Quando eu gosto do livro, eu procuro assistir sim. Porque você procura ver, pô, quem será que vai dublar esse filme? Como será que ele vai ser passado? Como serão as músicas? Às vezes você se decepciona. Por exemplo, isso. PS Eu Te Amo, mas por exemplo, o filme que eu achei legal foi O Menino do Pijama Listrado. Eu tinha lido o livro antes. Legal. E vi o filme, eu achei que ele foi bastante fiel ao livro. E é emocionante também. A cena do filme final eu não vou contar, mas ela é bem forte. Ela conseguiu passar a emoção forte, a trilha sonora, a interpretação, a chuva que cai do jeito que... Nossa, muito bom. Diz mais um, Sara. Isso, mais um. Mais um que eu tenho Mais chorado? um Tu também, Lucas. Tu também, mas Lucas. Lembra aí, decepcionante? Lucas. Tô pensando, cara. Tipo, Deixa só- eu ver... Decepcionante, Sara, e um que vingou. E foi até melhor, de repente, se tu achar na cabeça. Quando eu assisti a Pedra Filosofal pela primeira vez, Harry devia ter uns Potter. 13 anos, eu fiquei chocada porque eles pularam toda a parte que o Harry e a Hermione entram lá na câmera, lá no sapão. Sim. Eles pulam quase tudo. Sei lá, no livro eles passam por umas 5 salas e no filme só tinha 2, sei lá. Eu falei, não, peraí, mas cadê aquela parte lá? Que é isso? E aí eu não vi. Mas eu vi, por exemplo, o último filme do Harry e eu gostei, o 7º. Você emocionou?
Sim, mas aí foi por toda uma questão. Não, eu não cheguei a chorar, mas assim, foi o filme que eu vi em inglês. O som do cinema tava maravilhoso. Quando eles caem no lago, o som do cinema era tão bom que parecia que tinha um lago na minha frente. Que legal. E as pessoas nadando. E também, mas é porque eu vi com amigos, assim, que a gente sempre tentava ir ver Harry Potter no cinema junto, nunca conseguia. Aí o último a gente conseguiu, então foi tudo assim, muito legal. Ele descreveu a cena final pra ti, dos 3 juntos de mãos dadas? Eu acho que sim. Só que esse eu também lembrava, porque eu tinha lido o livro, acho que 1 ano e meio, uns 2 anos antes. Aí eu ainda lembrava de alguns detalhes. Tanto quando a gente chegou no cinema, a gente chegou atrasado, por causa do problema lá no lanche. Aí eu vi um barulho de metal, assim, quando a gente tava procurando a cadeira. Eu falei, virei pro meu amigo e falei, essa é a cena que eles estão lá em Gringotts roubando o banco? Ele, beleza. Então eu já entendi a história. E o filme que eu gostei, assim, que eu me lembro que realmente... foi Harry Potter e o Menino do Pijama Listrado. E o Caçador de Pipas eu também achei que ele pulou coisas importantes. Entendi. Lucas? O filme do Forrest Gump acho que não correspondeu o livro, que eu achei bacana. O livro eu acho bacana. E, sei lá, não foi a mesma coisa. Tem um do Tom Clancy também, o livro do Tom Clancy, não lembro qual agora, que eu li uma época, a saga do Jack Ryan, li numa tacada. Numa tacada, não lembro qual foi o filme. Caçada ao Outubro Vermelho, ou então Jogos Patrióticos, Perigo Real Imediato, Perigo Real Imediato. Soma de Todos os Medos. E eu achei que o filme não foi mesmo, por causa que, justamente por, no caso pra mim, né, provavelmente muitas das outras pessoas gostaram do filme, mas o Tom Clancy é baseado assim, 2 lados dos livros dele, né? Um é a parte política, mas sempre tem aquela açãozinha maneira, assim, com os tanques e avião e tiroteio e tal. E pra mim, no livro, eu conseguia ter uma ideia muito melhor do que estava realmente acontecendo, assim, naqueles tiroteios, assim. Aquele que tem envolvimento de um estádio de futebol americano, Isso, né? os caras querem explodir a bomba e tal, bem isso. Existe um aparelho muito interessante também nessa área, já que a gente tá falando de... Não sei se só cabe... Bom, eu vou falar disso porque eu acho relevante, porque é uma coisa que veio do cinema e foi pros espetáculos, que é no caso os espetáculos da Disney. Por exemplo, se você vai na Disney World, você vai ter um espetáculo do Piratas do Caribe. Sim. E a Disney, eles desenvolveram um aparelho de audiodescrição também, do lugar deles, que é como se fosse um GPS que você carrega no seu bolso. Ele tem um mapa do próprio lugar, que te dá informações por áudio. E então, por exemplo, quando você fala assim, eu quero me inscrever nesse espetáculo. Então ele sincroniza com o espetáculo do Piratas do Caribe, e à medida que você vai assistir o espetáculo lá junto com as outras pessoas, você já tem audiodescrição junto contigo, te avisando o que está acontecendo. Legal. Que legal. Agora eu quero ir pra Disney pra conhecer isso aí. E essa é a questão. Precisamos ir para a Disney, precisamos conhecer esse multiplex aí americano. Tem notícia do Brasil? Então, em São Paulo já teve algumas, infelizmente em Curitiba não teve, que eu fiquei muito com vontade. Em São Paulo existe um Twitter, chamado blog da audiodescrição, que a audiodescrição é aquele processo que a gente descreveu para vocês antes de passar a informação por áudio das cenas nos intervalos do filme. E esse pessoal do blog da audiodescrição, ele sempre está divulgando sessões de cinema, principalmente aqui em São Paulo e algumas no Rio de Janeiro, informando do tipo, vai ter sessão de cinema com audiodescrição de tal filme. Isso. Então, por exemplo, muitos filmes nacionais têm isso, porque a produção é nacional. Por exemplo, quando o filme é estrangeiro, fica um pouco complicado, porque tem que dublar o filme primeiro, depois alguém vai ter que fazer a audiodescrição em português. E aí já tem toda uma coisa internacional envolvida. Mas tá tendo em São Paulo algumas sessões de cinema, que até são gratuitas e tal, essas sessões de cinema. E aí, só que, assim, isso são sessões que eles exibem e tal, alguns filmes nacionais que nem são conhecidos, as independentes ou de projetos, aí eles colocam a descrição. Mas isso ainda tá bem engatinhando, por exemplo, tá muito sendo discutido, ainda normatizado, tal, essa lei da televisão a gente conseguiu. Sim. Essas 2 horas semanais que... Já foi uma vitória, né? Pois é. Os ministros, assim, acham que já muito, não precisa... Não. E pra gente, assim, foi uma vitória, né? Mas é o início, a gente quer que continue. E como a gente fala, a gente liga, né, a tecla SAP e tal, então não atrapalha quem tá assistindo a televisão em casa, não tem nem sabendo que tem aquilo ali. E aí pro cinema ainda tá sendo bem... Tá burocrático ainda o processo, não tem nada ainda oficial, entende? Porque é interessante as pessoas pensarem assim, mas isso é realmente relevante? Porque a gente só tá falando com 2 cegos. Talvez, no termo financeiro, talvez não seja. Mas as pessoas pensam, mas quem pensa isso é quem não tá muito bem informado. Porque, por exemplo, quantas pessoas cegas a gente tem no Brasil? Cara, o cego mesmo, eles são milhões. Mas não são só os cegos que se beneficiam desse tipo de coisa.
As pessoas que têm, por exemplo, baixa visão, que têm até só uns 20% de visão, não conseguem ver direito, muitas cenas provavelmente devem passar batido pra eles. Eu tenho amigos que têm baixa visão. É um universo totalmente de quem é totalmente cego, mas muitas coisas são compartilhadas. Então, por exemplo, ele conseguiria enxergar muito melhor isso. Cara, deve ser 10 milhões, cara, o número de pessoas no país, assim. Isso é uma porcentagem enorme, cara, enorme, porque a nossa população deve ter o quê? 180 milhões de pessoas? Então, cara, é muita gente, sabe? Você contrata um audiodescritor pra escrever o roteiro e alguém pra dublar essas vozes, que não precisa ter até um dublador profissional, deve ser só uma pessoa que tem uma voz agradável, uma cadência, enfim. Cara, não é um custo... a gente não tá falando assim, vamos fazer uma campanha totalmente nova, um negócio totalmente caro. Não é uma coisa muito cara, não é uma coisa assim. É mais uma questão de conscientização mesmo. Claro. Exatamente. Você acha que os cegos iam ao cinema então mais, é isso? Com certeza, com certeza. E não sairiam ao cinema como poderiam assistir na locadora, comprar um DVD. Isso, claro. Seria mais... É um mercado consumidor, entendeu? É um mercado, sabe? Assim, por exemplo, se tem um investimento nesse mercado, as pessoas iam comprar, mas eu compraria. Eu também. Uma coisa é você falar, não tem mercado pra isso. Não tem porque não tem oferta. Se tivesse oferta, teria procura. Sim. Assim como cadeirante também, que sofre muito no cinema. Sim. Porque é só aquela primeira fileira com 3, 4 cadeiras, né? E às vezes o acesso ao cinema é por escada e não tem lugar pra botar cadeira. Mas deixa eu, aproveitando esse momento, eu queria falar isso antes, mas ficou tão bacana o papo. A gente tem mais uns temas aqui bacanas pra gente conversar, mas relacionado à acessibilidade. Como vocês acham que os cinemas estão hoje de forma acessível para vocês? Que são cegos, até junto com os cadeirantes também, como vocês acham que o cinema está hoje? Na questão da deficiência visual, acredito que não tenha deveria ser assim, as mesmas coisas da arquitetura que são feitas para os deficientes visuais acabam beneficiando os cadeirantes também. Mas o que uma coisa tem a ver com outra? Essas coisas estão pautadas nas mesmas normas de arquitetura. Então, por exemplo, quando eles começam a construir em cima dessas normas, eles acabam pegando todas, não pegam só metade do pacote. Entendi. Então, o que é interessante, por exemplo, pra gente não precisa ter rampa, mas seria interessante pro cadeirante ter rampa. Então, pra gente, o que realmente às vezes faz a mesma diferença é o piso tátil, né? Que é o que guia você, por exemplo, onde é que é o balcão? Não preciso de ajuda pra chegar no balcão, porque eu tenho o piso tátil que me leva até lá. Então, o piso tátil também está contemplado nessas normas de arquitetura. Há poucos cinemas eu vi que possuem o piso tátil. Acredito que tem 1 ou 2 em Curitiba que eu já fui e tinha. Mas dentro da sala do cinema em si não tem, acho que, nada que me possibilite mesmo o uso. Entendi. Porque a gente sobe, procura uma cadeira para sentar, numa posição que esteja boa. A minha cidade tem 2 cinemas. Tá embora. Só? Nossa, brincadeira. Minha cidade tem 2 cinemas. Os 2 ficam em shoppings. E os shoppings não tem... Vamos falar sério, os cinemas nos shoppings não pensam no cego, é isso? Cara, cego vai pro shopping, basicamente... Pra comer. Não, Lucas, isso é com você. Isso é comigo. O cego vai pra comer e pra, comprar o que ele quer. Não vai, vamos no shopping passear. Se você quiser, às vezes você quer, eu quero ir na loja tal pra ver alguma coisa e tal. Porque o shopping pra gente é paredes de mármore e vidros. Só, entendi. Basicamente. Então, a questão da sinalização no chão dos cinemas, isso ajuda muito. A gente está andando aqui no metrô de São Paulo e a gente vê que ele é muito bem sinalizado no chão. Na verdade, depende muito, porque depende de como a pessoa cega está se deslocando. Para quem está usando a bengala, que é o meio mais comum de deslocamento, ajuda bastante, porque a pessoa consegue ter uma ideia bem precisa de onde ela tem que ir. Já no meu caso do cão guia, que a maneira de deslocamento é um pouco diferente, eu não vou decidindo cada ponto do caminho, eu peço para ele ir reto. Quando eu notei que a gente chegou em outro corredor, aí sim eu peço pra ele virar pra esquerda, então é mais como se fosse... Eu vou do ponto A até o ponto B que tá lá longe. Com a bengala você vai do ponto A até o B que tá pertinho, entendeu? Entendi. Então com o cão guia o piso na verdade não faz diferença, mas não é sempre que eu tô com ele. Mas pra quem usa bengala, que é a suma maioria dos deficientes visuais no Brasil, faz muita diferença. Verdade. E em relação ao o que é que vocês podem dizer assim que tá faltando no cinema pra melhorar? Nessa parte de acessibilidade, não tô falando da parte... de descrição. Acho só o acesso mesmo, né, Sara? Só o acesso, talvez um pouco mais de informação, porque você tem que saber, né, onde é a sala que você quer ir, e aí você pergunta aí. Mas assim, quando os funcionários têm boa vontade de te indicar, às vezes te guiar para a sala certa, porque cada cinema é diferente, né? Então, se você já estiver acostumado, não tem muito mistério, como ele falou, que ajuda os cadeirantes, ajuda a gente, aí seria o piso tátil. Mas o cinema em si, ele não tem muito mistério não, até porque como a maioria, pelo menos os que eu conheço, ficam dentro de shoppings, né? É o próprio shopping em si que teria que ter os pisos e a segurança. Mas a questão dos avisos de segurança, de onde fica a saída de emergência,
né, aqueles avisos que tem aquelas musiquinhas, né, com sim. o vídeo. Sim. Ah, sim. Não Vocês sei. Você acaba não sabendo como, né? Se você for sem o vidente, né? Junto. É um tópico que vocês falaram lá no começo relacionado à dublagem, tá? Atualmente no Brasil tem uma polêmica muito grande porque alguns canais a cabo e alguns cinemas estão optando muito por trazer apenas os filmes dublados. No Brasil tem muita gente que odeia ver filme dublado. Sim. E a campanha tá rodando na internet de série dublada não, filme dublado no cinema não. Eu queria saber como vocês acham isso, como vocês visualizam isso, porque isso é complicadíssimo. Com certeza. Ó, eu não tiro a razão dessas pessoas de querer assistir. Legal. Por exemplo, o que eu acredito que ele deveria ser feito? Na televisão a cabo, que agora é praticamente tudo digital, não precisa ter mimimi, cara. Porque você pode colocar 2 áudios Verdade. na televisão, pronto. Na televisão o problema tá resolvido. Resolvido. No cinema que eu imagino que seja o maior problema, por exemplo, os caras fazem 5 sessões dublados e 2 só legendadas. Aí o pessoal legendado tem menos escolha. Eu ainda acho que no cinema a preferência tinha que ser pra filme legendado, assim, o original mesmo. Sim. Porque, por exemplo, eu sou minoria, no caso eu prefiro o dublado, assim, mas cara, por exemplo, o cara... Eu acho, assim, que o filme legendado ele é melhor, sabe? Eu acho. Se eu conseguisse, eu assistiria muito mais o legendado. Tipo, eu gosto muito da dublagem, eu acho incrível. Por exemplo, tem gente que não fala inglês, tem gente que não tem saco pra ficar lendo a legenda. Tem gente que não tem como, crianças, idosos. Tipo, inúmeros motivos. Mas eu ainda acho que o número de, por exemplo, ficar colocando muito dublado no cinema, não concordo com isso, assim. Eu acho muito melhor não muito melhor, assim, mas eu acho mais justo que seja mais legendado, por causa que é o filme original, entendeu? E os cinemas têm que ter essa experiência, na minha opinião, né? Claro. Gostei. Boa resposta. Eu queria que você falasse, Sara, do Blind Games. Tem muita gente querendo falar sobre videogames aqui. Tá? Legal. Chama qualquer um pro Street Fighter, hein? Olha aí, eu quero ver agora. Então, audiogames. Audiogames. Se vocês têm o videogame, você pode ter um audiogame, que é um game que é baseado em áudio. Então, por exemplo, imagina um jogo simples. Naves espaciais. Você é uma navezinha e você tem naves inimigas para matar. E aí você tem um teclado de computador, ou um home theater, ou um fone de ouvido. E você tem naves que vem... O som, ele é projetado para vir da sua direita, da sua esquerda, ou dos 2 lados do fone, ou seja, parece que ele está na sua frente. Não chega a ser 3D, dá pra fazer também. Mas, assim, é como se você fechasse os olhos e, por exemplo, prestar atenção de onde vem a voz das pessoas. Ou se você está no mar... Você fecha os olhos e pensa de onde vem a onda. De onde que ela tá vindo, o que tá acontecendo, pra onde tá indo o vento. Então no jogo acontece a mesma coisa. Então se vem um barulho de nave espacial do som da sua direita, você vai com a seta pra direita até chegar na frente dela, ou seja, até o som ficar totalmente nos seus 2 ouvidos e aí você atira e mata essa nave. Caraca, fantástico. Tipo, é bem interessante esse tipo de jogo. O único problema, na minha opinião, com eles é que, como, por exemplo, não existe um mercado muito grande disso, as pessoas não vão conseguir, por exemplo, se esforçar um monte pra desenvolver, tipo, um jogo foda que nem, por exemplo, sei lá, Skyrim, Mass Effect 3 e tal. Aí o que acontece? Por exemplo, você não tem uma qualidade de som que, por exemplo, um audiogame teria que ter tão foda assim que nem você gostaria, você espera. Só que é o seguinte, mas tem coisas sensacionais. Por exemplo, meu jogo favorito, audiogame favorito que eu já joguei, foi o Shades of Doom. Era um jogo pago, acho que custava uns $30 por aí. Sim. E a ideia dele era simular o Doom de vocês, só que era como se fosse um personagem tipo, cego andando num prédio lá e matando os zumbis e tal. E a ideia, ele era bem complexo, assim, tanto é que eu já coloquei amigos meus pra jogar e eles não conseguiam jogar porque eles não conseguiam se orientar pelo som. Por exemplo, vinha som da direita, vinha som da esquerda, você tinha que conseguir mirar, por exemplo, tinha a mira do personagem onde estava caminhando, a mira da arma, se chegasse perto demais, você tinha que já trocar pra faca e tal. Então, era tudo, não tinha imagem, lógico, que era um audiogame, então tudo pelo som. Mas existe, como a Sarah estava falando, esses jogos eles são mais simples, como ela falou, mas não deixam de ser interessantes. Sim. Teve outro que eu já joguei muito tempo, foi o Sound RTS, que era Real Time Strategy. Sim, então, RTS. RTS mesmo, chama né? de RTS. Então, que, por exemplo, Age of Empires, World of Warcraft, então... World of Warcraft é o Warcraft MMO. 3, é só o Warcraft 3. Então, era, por exemplo, influência direta desses jogos, assim, e, por exemplo, você tinha um quadradinho lá, aí ele falava assim, por exemplo, A1,
Aí você dava tab, navegava nas construções que estavam no lugar, selecionava pra construir soldado, unia os soldados, digitava alguns comandos, e falava, reunir tal soldado em tal quadrado, mande atacar, não sei o quê. Sim. Então, pô, eu me divertia muito, cara, porque depois começava a ficar rápido o jogo, rápido, e, pô, era uma loucura, assim. E tem vários jogos disso, assim, de nave espacial, de corrida, de RPG, de esporte, tem um jogo baseado no Star Trek também, que era o Final Conflict. E esses jogos, eles são desenvolvidos basicamente nos Estados Unidos e Europa. Então eles são feitos em inglês, audiogames em inglês. Tá, então, no Brasil, né, como é que a gente poderia como é que os cegos do Brasil poderiam ter acesso a esses jogos em português, na língua deles, para ficar uma coisa totalmente, né, acessível. Foi criado em 2006 um projeto chamado Blind Games Brasil, que é a BGB, @BGB_real, para quem quiser seguir. Que a ideia eram três pessoas, né, 3 cegos pensaram, vamos pegar esses jogos e traduzir e regravar. E aí eles traduziram, colocaram as vozes deles assim, numa qualidade muito boa. Assim, eles são radialistas, era uma coisa bem massa, rádio, bem massa. Assim, apesar de ser, microfone feito em casa e tal, mas a interpretação é boa. Então o que a gente faz? A gente pega os jogos freeware, que são jogos livres. Sim. Até entra em contato com os autores para fazer parcerias, para falar da BGB, para mostrar nosso trabalho. E traduz. Então, nessa época, eu fui chamada para ser tradutora desse projeto por um dos meus amigos que era um dos coordenadores. Quem fundador foi o Luciano Sestari e o Beto Pereira. De 2010 para cá, eu estou coordenando esse projeto junto com o Maurício Almeida, que é também aqui de São Paulo. E a gente, basicamente, o que a gente faz é isso. Pegar os jogos que são feitos lá fora, traduz, regrava, assim, todo o trabalho, porque tem um contexto para você traduzir o jogo, aí lê o manual e coloca na internet, que é no site também, depois a gente vai colocar o link, que é o www.audiogames.com.br. Inclusive o site foi reformado recentemente, também por web designers cegos, e tem vários jogos lá já desde 2006, de várias categorias. Desde esses bem simplesinhos, de jogos infantis, até jogos complexos, como, sei lá, um prisioneiro fugindo de uma prisão com guardas, robôs e facas e corredores. Eu não consegui jogar aquilo. Tem alguns jogos mais mainstream, que são audiogames para a plataforma iOS, para quem quiser dar uma olhada. Tem 2, que são os mais famosos. Tem o Soul Traper, tem uma versão free, paga, dá pra pegar free só pra ter uma ideia de como que é. Mas o melhor deles é o Papazangre, que também é para iOS. E o Papazangre tava com bug no iOS 5, então, por exemplo, tem que ver na descrição do aplicativo se já consertaram o bug porque acho que nem dava pra ver o aplicativo no iOS 5. Se consertaram, cara, vale muito a pena comprar o jogo, que é muito bom. É como se você estivesse no mundo dos mortos e você foge, ele te dá toda a instrução de como se faz pra jogar e tal. E os áudios fantásticos, assim, começa a dar meu amigo falava que dava um desespero, porque você olhava pra tela, só tem escuro e tal, e você escutava o barulho do monstro andando atrás de você, e você caminhava, você começa a correr demais, você ia tocando na tela pra correr e tal, você cai no chão e dá um desespero, e falou assim, cara, é como jogar o Amnesia, assim, que é um outro jogo aí, que vocês conhecem. Então, era uma coisa assim, bem interessante, foi um audiogame, assim, feito não pra cegos. Na verdade, os audiogames não são feitos pra cegos. Na verdade, quem se diverte mais com eles é a gente, né? Isso sem dúvida. Na verdade, a maioria, tem vários desenvolvedores que são cegos, sim. Até talvez por isso, não só por isso, mas é que eles não necessariamente têm que ter ausência de imagem. É porque o foco é no áudio e na produção do áudio, entendeu? Então, o ideal seria você ter jogos com imagens pra ser totalmente inclusivos. Só que aí, quando... Você teria que fazer algumas coisas mais complexas, porque, por exemplo, a pessoa não deixaria de jogar um mega jogo de videogame e tal, pra jogar com uma imagem que relativamente não seria de tão alto nível. Porque é o que eu tava falando pra vocês antes, né? Isso aqui também dá pra resumir de uma maneira muito simples. Por exemplo, a gente se diverte? Sim, bastante, entendeu? Por exemplo, o cara não consegue jogar, por exemplo, o Skyrim. Infelizmente, porque parece ser maneiro pra caramba. Meus amigos falam o dia inteiro disso aí na faculdade. Mas, tô me divertindo com os outros? Tô também, e é o que importa. Entendeu? Ou você escolhe, não faz nada, ou se diverte. Que, por exemplo, o Jurandir também, ele, no 99 Vidas, foi um dos que eu escutei. O do Top Gear lá, que fizeram o Tecnobrega do Top Gear e tal. Não sei o que, aquela coisa horrível. E, cara, me deu uma nostalgia muito grande, porque quando eu tinha 4, 5 anos, 6 anos, por aí, eu tinha um Super Nintendo e eu jogava muito o Super Nintendo com meu irmão. Eu não chegava na época, mas eu me divertia, jogava igual ele? Provavelmente não. Então o que acontecia? Eu jogava muito Capitão Comando, eu ia andando, assim, meu amigo falou assim, agora faz tal coisa, tipo,
hoje em dia, tipo, se eu fosse fazer isso, não ia me divertir mais. É. Mas na época, tipo, pô, era muito divertido. Por exemplo, o Top Gear também. Nunca passei da quarta ou quinta fase, que era na montanha, uma coisa assim. Mas meu irmão falava assim, ele, por exemplo, ele sentava, por exemplo, atrás de mim e deixava as mãos levantadas. Quando eu tinha que virar pra esquerda, ele ficava apoiando a mão no meu ombro, sabe? Então eu sabia que eu tinha que virar pra esquerda e tal. Eu não sei o que, vamos comprar aqui, colocar gasolina no carro, não sei o que. E, pô, naquela época era muito... Street Fighter também dava pra jogar mais tranquilo, porque era só o som, luta frente a frente, então eu sabia os golpes e tal. Então eu me divertia muito com isso na época. Hoje em dia, por exemplo, não ia ter mais a mesma graça, né? Mas agora tem... Porque eu já conheço coisas mais complexas. Por exemplo, justamente o jogo de fugir da prisão que a Sarah estava comentando. E, por exemplo, cada vez mais essas coisas vão evoluindo e você vai achando coisas que te agradam mais. Você vai evoluindo junto. Eu também tentava jogar Super Mario com meu irmão, naquele videogamezinho bem antigo. E depois a gente foi jogar... Eu lembro dele jogando Tony Hawk no skate. Aí eu comecei a apertar os botões da manete aleatoriamente, assim, do nada. Ele, caraca, como é que você fez isso? Tipo, o cara começou a fazer umas manobras muito radicais, meu irmão ficou super impressionado e eu, tipo, apertando coisas aleatórias e nem sabia o que tava acontecendo. Olha só, milhares de perguntas, tá? Não vamos prolongar nas respostas, porque tem muita coisa. Então vamos lá. Tá? Vamos lá, Sarah. Uma de cada. Vou pegar algumas também. Sim. 5 a 10 Eu palavras. tenho medo porque eu falo muito rápido. Se deixar eu falar muito rápido, ninguém vai entender. Sabe o que a gente fala rápido? É. Vocês vão ver depois que vocês verem o meu... Por causa do... Então, é que nós computador assim, você vai lá um dia, essas vozes sintéticas, quanto mais devagar... Mais é irritante. irritante. Aí um dia você vai lá e aumenta 5%. No outro dia mais 5, mais 5, mais 5. Cara, tem um dia que, por exemplo, chega agora, eu vou até colocar no iPhone pra falar aqui com você. Pronto, aí, gente. E ele fala devagar ainda, ó. Aumenta um pouquinho. Deixa eu colocar mais perto, hein? Isso. Vamos lá, meu Twitter. Tweet list. Vamos colocar pra ler um tweet aqui. Como eles vivem Olha, a tecnologia hoje em dia. Arroba Lucasadelli, arroba Sarah Bemark. Arroba Tata alguma coisa. Não, só um pouquinho. Você escutou o que eu escutei? Não pode, tem alguma coisa errada. Com certeza a Cara, sua experiência audiovisual é diferente da minha. E essa voz não é robótica. Essa voz ainda aqui parece um pouco mais é um humana. pouco mais humana essa. Robótica é do meu celular aqui. Essas coisas de voz, assim, é tipo, por exemplo, a Sarah, a voz que ela tem no celular dela é a mesma que eu uso no meu computador. No Windows, né? Eu comprei um Mac agora e eu não consigo mudar totalmente pro Mac justamente porque aquela voz, assim, eu uso ela há 10 anos, cara, 10 anos, então... Por exemplo, às vezes eu tô pensando naquela voz. Você já escreve um texto e você já sabe como a voz vai ir. Você já sabe. Você já interpreta as nuances dela. Comigo. Tá, então, perguntinhas aqui? Várias perguntas. Aqui só que é o Douglas Barioni, é o Doug270, arroba Doug270. Ele pergunta, você, Sarah e Lucas, já jogaram RPG? O dia inteiro, cara. Nas minhas férias eu jogava muito... RPG de mesa, né? Tá falando? Sim, eu joguei muito D&D 3.5, Vampira Máscara, 3DT, quando a gente tinha preguiça de fazer ficha, que é a coisa mais simples do mundo. E recentemente joguei o D&D 4.0, que eu gostei bastante, muita gente falava mal, mas eu gostei. Não entendi nada. Sarah? Nossa, eu nunca joguei RPG. Eu tenho muita vontade Nem eu, de jogar. Sarah. Vamos jogar junto? Não, mas assim, eu nunca conheci ninguém pessoalmente que jogasse. Depois quando eu fui conhecer gente que eu fui ouvir falar em RPG, eram pessoas que moravam em outras cidades. Eu vi na internet, mas quando eu cheguei na RPG, eram os jogos que a gente jogava, eram os moods, que eram jogos que a gente, online, por texto. Mood é sensacional. Mood é muito bom, porque ele tem todo... Eu jogava um mood brasileiro, que ele era baseado no Senhor dos Anéis, e todos os cenários, os personagens, tudo era descrito por texto, jogava via Telnet. Só explica um pouco melhor o que é o Mood. Mood, assim. vou explicar. É o princípio do MMO. Explica você, Lucas, que entende mais de RPG do que eu. Posso falar? Por favor. Então tá. O Mood é o princípio do MMORPG. Na década de 80, algumas universidades americanas que estavam conectadas por Telnet, os caras geraram um jogo que é, por exemplo, textual. Por exemplo, você entra numa sala, ele é como se fosse um bate-papo, mas ele começa assim, você está numa sala tal, uma descrição toda bonita do lugar onde você tá. Aí você pode digitar comandos para você ir pro norte, sul, leste, oeste, noroeste e tal. Legal. E você digita comandos para pegar o item, soltar item. Cara, eu tenho um personagem nesse Mood aí que eu tava falando, não sei quantas horas você jogou, sabe? Mas o meu personagem tem 2.700 horas online, eu tô nível 490 já. Caraca! Não, eu não era tão viciada assim, não. Eu tinha mais coisas pra fazer. Nossa, esculachou, Lucas. Não, Tô cara, brincando, o jogo era bom. Nível 490. O jogo fazer era o quê, muito né? bom, cara. O jogo era bom. Olha só, muitos elogios, tá, gente? Pô, valeu, pessoal. Valeu por escutar aí. Obrigada, gente, pela... Sigam no Twitter, né? Vamos seguir de novo, Lucas... Lucas Sadaeli. Tá, nós vamos colocar aqui no post desse Rapadura Bacana. Cast, o pessoal pode seguir. A Sarah B. Max. Isso.
no Twitter também. Olha só, o pessoal tá perguntando como é que funciona vocês rapidamente o livro Braille. Assim, é lógico que a gente já viu, inclusive... Em que sentido? É que... Sim, porque vocês assistiram um filme chamado O Livro de Eli? Sim. Já ouvi falar. Eu peguei no final, só que eu parei porque eu falei, não quero saber, tipo, não peguei o começo, mas eu sei o final, infelizmente. Né, o final É massa. Inclusive, mas... quando me contaram, eu achei um absurdo, porque como assim a Bíblia era um volume só? Que história é essa? E que história é essa? Eu fiquei espantada e falei, não, tá errado isso aí. O Braille, ele aumenta em muito. Por exemplo, 50 páginas em Braille provavelmente dá só 8 páginas em tinta. A Bíblia, cara... Não dá isso tudo, não. A Bíblia dá quanto? Não, é assim, mais ou menos 3 páginas em Braille pra cada uma tinta. A Bíblia é tipo uma estante inteira de bibliotecas. Meu Deus! Eu tenho algumas partes da Bíblia que eu quando eu aprendi a ler, eu pedi pra minha mãe pra ela conseguir uma Bíblia infantil pra mim. Porque assim, o processo do Braille é o seguinte, é porque assim, eu sou apaixonada por Braille, por leitura, por livros e por Braille, né? Sempre fui. Você fala Braille? Não, tô trolando aqui, porque é que um cara perguntou isso. Sopa assim. de letrinhas, né? Tipo, o cara perguntou, você fala Braille? Braille não é um idioma, pelo amor de Deus! Não é um idioma, tá bom? É uma forma de leitura, né? É só um alfabeto diferente. É um alfabeto. Poxa, eu não tenho nada em Braille aqui na mochila, porque justamente eu queria trazer um livro pra essa Campus Party pra eu ler, só que eu tava no metade de um volume. Eu falei, pô, se eu trouxer só metade, vai adiantar, vou ter que trazer os dois, vai amassar, vai ocupar espaço. Porque a gente escreve tem algumas formas de escrever, sendo com a máquina ou com uma prancheta, já que dá pra falar rapidamente, né? E aí... Não, fala rapidamente, é com poucas palavras, não muito rápido. Eu sei. Eu entendi. Nossa, pô, não podia perder a piadinha. Eu sei. Então você vai furando a folha com um aparelhinho chamado punção, uma agulhinha, e ele vai saindo em alto relevo do outro lado. E assim você escreve, lê, usa na escola. Eu tenho, por exemplo, a gente usa para outras coisas. Eu falo que tem cego que às vezes não gosta muito de ler Braille, não teve a oportunidade de aprender. Eu falo, gente, mas nem que seja pra jogar Uno, pra você ler as cartinhas pra jogar poker, cara. Pra jogar baralho. Poxa, é muito meu bom. baralho tá aqui já, tá na mochila. Tá aqui, claro. Aí, rapaz. O meu não tá aqui também, mas tá na mala, não tá aqui comigo. Então é assim, o Braille é o nosso sistema de escrita e leitura, que ajuda bastante, assim, como eu falei, pra ortografia, pra noção de espaço. Por exemplo, eu faço curso de mandarim. E eu consegui improvisar lá pra fazer mandarim em Braille. Eu digo improvisar porque eu não conheço nenhum chinês que me diga a forma certa. Mas eu faço do meu jeito, de uma forma que eu consiga ler e entender aqueles acentos. Claro. O @mudar_world, ele disse aqui que eu acabei de perder a posição de maior fã do Rei Leão pra Sarah. @MMSiane, que ele diz assim, acredito que o Lucas pode responder melhor essa pergunta, por que aconteceu com ele, né? A maior dificuldade, Lucas, de você que nasceu com uma parte da visão e perdeu, né? Então, no meu caso, não é uma dificuldade tão grande assim, porque eu perdi muito novo. Então, 4 anos, né? Eu praticamente não notava. Mas, por exemplo, eu posso te citar o exemplo de um amigo meu, que eu tô bem próximo dele, ele tem um blog muito legal, assim, que é cegoemtiroteio.com, muito massa o blog dele. Ele... Como é que funciona? Ele perdeu a visão com 20 anos. Então, cara, imagina 20 anos, assim, eu até lembro, assim, quando eu fiz 18, eu falei assim, que merda, né? Agora, tipo, o pessoal faz 18 que eu nem dirigi só posso ser preso, né? Tipo, fazendo piadinha, né? Mas no caso dele, imagina o cara que perdeu a visão com 20 anos, tava dirigindo, tinha um carro, jogava videogame, fazia, tipo, sabe? Eu que nunca tive contato com esse tipo de coisa, não sinto tanto a falta, entendeu? Mas o cara, eu consigo imaginar, tem gente que fica aí, tipo, 1 ano, 2 anos de cama e tal, tipo, sem fazer nada, assim, tal, porque... depressão mesmo, sabe? Mas depois muita gente, esses caras que eu conheço, que justamente saíram da cama, né? Esse meu amigo, no caso, não ficou tão mal assim, né? Só o primeiro ano, porque ele tinha que fazer muita cirurgia, né? Mas eu tô citando o exemplo de outros, que eu já participei de alguns grupos de reabilitação, sabe? Você chega a pessoas que perderam a visão agora há pouco e você vai lá e conversa com eles. Então, muita gente assim, e ficam tristes mesmo. Mas depois, cara, é o que eu digo, as pessoas que começam me conhecem, assim, de longa data, sabem que é a mesma coisa. Por exemplo, pessoas que me conhecem há pouco tempo pensam assim, posso fazer alguma coisa, fazer uma coisa que ele não gosta, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Mas no final das contas dá na mesma, sabe? Dá na mesma, as pessoas acabam se acostumando, então acho que essas pessoas superam também. Pode demorar mais, mas superam. Claro. Sim. Só uma pausa nas perguntas aí do pessoal, ou de repente alguém tem a pergunta, mas eu não li essa pergunta, não vi essa pergunta aqui no Twitter, que é, filmes com cegos, assistiram quais? Posso lá responder primeiro? Já respondeu do At First Sight, né? Então lá, At First Sight, que é bacana.
Mas, tipo, o foda é que os caras ficam sempre fazendo papel clássico, né? Tipo, que ou o cego é massagista ou advogado. Tipo, não é bem assim. Não é bem assim. Tipo, ó, Wet First Sight. É legal, cara, gostei do filme. Tem o melhor pra mim é o Perfume de Mulher. Sim, tipo, o cara ficou muito bem retratado. Al sabe? Pacino. Tá aí o Al Pacino. Sabe que E, existe e eu vi dublado em espanhol, então dane-se a voz do Pacino. A gente sabe que existe um original, né? Isso é uma refilmagem americana. Sério? O original é italiano. Outro também que eu assisti foi o Demolidor, que eu achei maneiro, assim, e tal. Eles poderiam ter explorado um pouco mais, assim. Demolidor tá, eu vi por alto, assim, faz tempo, não lembro direito. Vocês viram algum filme que realmente mostrou a situação do cego? Ó, Como vocês gostariam de ser representados? Ou Perfume de tocar Mulher. É um perfume de mulher? Não necessariamente. Cara, eu acho legal, porque assim, tipo, tem muito filme de cego assim que o cara fala assim, o cara é super bem resolvido na vida, não sei o que, faz tudo e tal. Tipo, o Perfume de Mulher ficou massa, assim, porque o cara, tipo, eu me trombo nas coisas às vezes? Sim, mas é muito raro, entendeu? E, tipo, lá eu achei que ficou muito bem representado, tipo, o cara fazia as coisas, o cara tinha os vícios dele, o cara, tipo, sabe, conseguia dançar, tipo, pô, claro que dá pra dançar, dá pra fazer muita coisa, Dá, sabe? É uma das cenas mais lindas que eu já vi, vou usar bem a palavra vi, no cinema, Que é foda. que é a cena da dança. Do tango lá, né? do tango. Então, Algumas pessoas perguntando se vocês conhecem nomes de pessoas que fazem trilha sonora de filmes, tipo John Williams, Sim, meu favorito é Howard Shore, com certeza. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Sim. A trilha sonora. E o Klaus, não sei o que, fez o do Piratas do Caribe, principalmente a Here's a Pirate. Cara, é Klaus... Sim, ele fez junto com o Hans Zimmer, né? Sim. Essa música é inclusive da nossa vinheta do Rapadura Cast. Cara, a música do Here's a Pirate, eu comecei a tocar violino ano passado, metade do ano já... A primeira coisa eu já tentava tocar essa música. Lógico, toco violino pra caralho ainda, porque é muito difícil. Mas, tipo, já ficava arriscando tocar essa primeira parte, porque eu acho muito boa essa música. Mas acho que esses dois são meus dois favoritos mesmo. Tu conhece, Sarah, por nome assim? não, não conheço. Assim, eu gosto muito de música. Mas trilha sonora, eu realmente não conheço quem faz. Só pra dizer, Sarah, por exemplo, o Hans Zimmer que fez do Piratas do Caribe. O Rei Leão é do Hans Zimmer também. Então, tá aí. Pronto, só? já virou. Já virou Pronto, já virou favorito, pronto. A gente tem um podcast do Hans Zimmer, tem um podcast do John Williams, que é bacana, tem as trilhas sonoras que vocês vão lembrar, assim, porque vocês... Uma coisa que presta muita atenção, né? Isso, é interessante, né? Então, as pessoas perguntando aqui. Eu gosto muito foda desse negócio, tipo, épico mesmo, sabe? Sim. Por exemplo, o Coração de Cavaleiro tem uma trilha sonora muito legal, assim, com Coração Valente, já Coração viu? Valente também. Esses filmes que eles colocam lá, as William Pipe, né? Que são a gaita de fole escocesa, assim, que é, pô, muito foda. Algumas pessoas perguntando se vocês já foram barrados no cinema por ser cegos. Não. Não, mas... Por que a gente Não, seria não, barrado? foi uma pergunta aleatória, entendeu? Não, mas já as pessoas acham estranho, assim. Acham estranho. Já tava na fila do cinema, não sei o que, já perguntaram o que eu tava fazendo lá. Sério? Aham, Nossa, já. que bom. Comigo nunca aconteceu isso, não, graças a Deus. Porque eu ia fazer uma cara de indignação do tipo... Né? Não, quando a pergunta é muito estúpida, eu faço uma resposta em vez de tipo, o que você tá fazendo aqui? Tô perdido. E do outro lado Não, dele, né? às vezes a gente tem uma presença de espírito e dá uma resposta Claro, na hora. claro. Mas às vezes você simplesmente não tá Sim. criativo naquele dia. Ou você tá Claro. tão surpreso com aí o que você você fica tão acabou de surpreso, ouvir. tipo, peraí, o quê? Algumas pessoas perguntando, eu já sei a resposta de vocês, mas algumas pessoas estão perguntando se o cego deveria entrar de graça no cinema. Não. Acho que não. Por quê? Porque, cara, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, às vezes eu entro em algum bar lá em Curitiba, casa de show, que eu gosto muito, assim, desse tipo de coisa, sempre tô indo em show de, principalmente heavy metal lá em Curitiba e tal, eu entro assim, os caras não me revistam, mas a gente sempre brinca assim, tipo, a droga e as armas entram com o Lucas, assim, porque, sabe, tipo, A gente quer ser revistado. eu quero ser me revista Claro. lá, Não, cara. mas não poderia Esse é estar armado se eu apalpado. quiser. Não, mas é assim, mais pelo sentido pelo de você... direito. Claro, sabe, tipo, somos porque se- todos iguais. Porque se o cara te olha e pensa assim, nem vou restar esse cara é tão inofensivo que não pode ter uma não, arma aí. não é possível. Sabe, tipo, eu acho que tem que ser igual. E isso eu já vi acontecer isso em 2 livros, no Anjos e Demônios e num dos livros da série Deixados para Trás. Mas aconteceu com o Cadeirante, não revistaram ele e ele tava com uma arma mortal. Putz, E deixar ele isso pra trás, fez... esse cara passa o tempo todo no avião, cara. Eu desisto. Não, mas depois passa. Mas isso não era no avião que aconteceu, não. Foi quando o vilão morre. Ah, tá. O Laudemir Rosa pergunta pro Lucas se ele já foi barrado por causa do cão, do time. Já. Poucas vezes. Uma vez eu tava entrando num bar, pra variar. Em Curitiba, era Tu aniversário. bebe, Lucas? Um pouco, cara. Eu gosto desse lado só. E tu, Sara, tu é mais tranquila? Tu Eu prefiro vinho, licor, essas coisas. bom. É pouco. gosta da cerveja? Eu sou fã mais Não, de vodkas cerveja não. russas.
No frio é bom, cara. Vocês já ficaram assim, bêbado? Eu já. Bebaço, assim? Não fiquei não. Não? Não. Eu já fiquei... Não gosto de perder o meu controle. Só na hora, né, Sara? De tomar não, um porre na tem vida. que tomar um porre na vida. Foi o que eu falei. O Lucas falava isso pra mim. Um dia, se eu fosse em Curitiba, ele queria tomar um porre. Que isso, Lucas? Que recepção é essa? Eu consigo contar uma vez que eu fiquei bebaço mesmo, cara. Nossa. Bebaço assim, lambendo o chão. A gente corria 50 metros, se jogava no chão, voltando pra casa. É por isso que o time tá tão acostumado a ficar deitado. Olha o time. Não, mas deixa eu... Então, eu tava entrando no bar e me barraram, assim, com o time, né? O cara, não, porque as pessoas aqui dentro têm o direito de não querer um cachorro aqui, não sei o quê. Eu falei, mas ó, cara, tem a lei nacional e tudo mais. Expliquei numa boa. Aí o cara, não, o advogado do bar tá aqui dentro. Eu falei, opa, se tá aí dentro, pode chamar então, que eu converso diretamente. Ele, não, porque eu não quero incomodar o cara. Então, porque falou que ele tá aí, não sei. Aí chamaram o cara, aí o advogado viu o que tava acontecendo e falou, não, deixa ele entrar na hora, assim. O Carlos Eduardo tá perguntando aqui, aliás, tá perguntando, ele tá dizendo que tu parece o Shiryu dos Cavaleiros do Zodíaco. Já me falaram, uns caras falam que é o Shiryu, falam que mistura do Chaka de Virgem, só que não enxerga também. Exato, Algumas pessoas perguntando aqui se vocês têm noção, se vocês conseguem visualizar ou entender coisas que a gente, por exemplo, não consegue visualizar. Acho que o poder de percepção de vocês é bem diferente do nosso, né? É muito mais aguçado, vocês são mais treinados com isso, né? Eu acho que tem coisas que a gente presta mais atenção. Por exemplo, a gente usa mais... O tato, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de falar. O meu tato do indicador direito, por exemplo, ele é muito sensível. Porque é o dedo que eu leio, é o dedo que eu vejo texturas, é o dedo que eu vejo a hora, um relógio que um relógio digital, um relógio analógico com braille. É o dedo que eu faço tudo. E noção... Assim, essa pergunta fica meio vago, porque depende que é subjetivo, na verdade. Muito subjetivo. Assim como tem outras perguntas também, muito que é a questão do sonho, né? Como sonha o cego se não tem o registro da imagem. É que é também subjetivo, não? Não, dá pra explicar, porque assim, a gente consegue imaginar imagens na cabeça. Por exemplo, a gente tá sentado aqui, mas eu imagino que eu e a Sara, a gente consegue imaginar que o Jurandir e o Maurício estão na minha frente, que o time tá deitado ali do lado, a gente tem uma mochila aqui perto. Provavelmente essa imagem não tem tantos... A gente consegue imaginar uma imagem, sabe? Provavelmente ela não tem tantos detalhes quanto vocês estão vendo, mas sei lá, mas a gente tem esses detalhes. Então no meu sonho, é como se cada lugar que eu chego no meu sonho, eu já tivesse aquela imagem pronta, eu não precisasse explorar o lugar. Eu não preciso explorar o lugar pra saber. Geralmente quem já enxergou, sonha... Quem já enxergou pela visão sonha com imagem, mas a gente, geralmente, já nasceu cego, não sonha. A gente sabe que tem ali, sabe que é fulano, aí em sonho fica todo mundo maluco mesmo. E aí a gente não vê imagem, a gente sabe mais ou menos o que tem. Né? Como se fosse na realidade. Tipo, você acaba montando imagens, só que na realidade você precisa de mais tempo para montar. No sonho elas sempre já estão prontas. Olha, muitos elogios, muita gente, tá demais aqui, o pessoal elogiando pra caramba. O pessoal perguntando se vocês têm namorado. Pô, só mandar uma mention. Só o quê? Mandar uma mention. Mandar uma mention. Eu pensei em mandar mexer, só mandar mexer. Não, Eu tenho namorado, gente. A Sara é casada. Aceitou. O pessoal perguntando o que vocês pretendem fazer no futuro, de profissão mesmo, atuando. Como eu tô terminando o curso de ciência da computação, eu me formo esse ano, eu vou fazer um intercâmbio pra Alemanha, se der certo com a minha bolsa. Se não, já me formo esse ano e vou partir pro mestrado. Depois do mestrado, que eu provavelmente vou fazer na própria universidade, vou acabar trabalhando com desenvolvimento de software mesmo, esse tipo de coisa. Eu também tenho vontade de trabalhar com desenvolvimento de software, porque eu também vou me formar no que vem, análise de sistemas. Eu já trabalho com acessibilidade web, no núcleo de sistema de informação, que é um núcleo também de desenvolvimento, principalmente na web. E eu tenho vontade de trabalhar nessa área, assim. E na área de educação também, eu trabalho na área de educação, de inclusão, então acho que dá pra juntar isso aí, desenvolvimento com educação, com inclusão, dá pra fazer bastante coisa legal. Só pra gente finalizar, meu sonho, a partir de agora, quero realizar em 2012 ainda, um dos meus sonhos. Então, uma pessoa que sonha com várias coisas, né? Quero fazer várias coisas, quero realizar várias coisas. Uma delas, eu quero assistir um filme com vocês, com uma pessoa descrevendo. Fechou. Eu faço questão até de colocar uma faixa no meu olho pra acompanhar o mesmo que vocês. É nós no Nossa, desencontro, vai ser então. ótimo, Isso aí. É nós no Vai, desencontro. Maurício, vai, a Sara bem A gente já devia, a gente não fez. Ter feito o cast todo vendado, né? Mas ok. Olha, gente, fiquei feliz pra caramba, adorei o papo com vocês. A gente também. Muito bom, muito bom. Super feliz. Vocês só provaram pra gente, pra galera que tá ouvindo esse programa, que acompanhou o stream e que participou aqui nos comentários e tudo, que nós somos todos iguais.
Valeu. Né? Isso é mesmo, cara. E isso é uma coisa muito bacana, fico feliz, meus olhos estão marejados nesse momento. São iguais e diferentes ao mesmo tempo, a experiência é diferente, É mas misturado né? tudo junto, né, cara? Exato, é tudo junto. Valeu pela garra, valeu pela dedicação, valeu pelo amor ao cinema que vocês demonstraram ter também. A vida, né, A cacete? A vida. Ó, aplausos, né? aplausos pra vocês. Um abraço pra vocês. Gente, brigadão. E valeu Muito pela- obrigada pela valeu pelo oportunidade. convite. Muito obrigada mesmo. Valeu Lucas, valeu Sara. Eu fiz coraçãozinho, se tivesse mal de... Valeu por avisar. É só pra constar, né? Valeu. Valeu. Valeu, gente, obrigado. Love